Bom, gente, então vocês vamos lembrar, né? Desde o ano passado, nós estamos estudando a teórica 13, a teórica 14 e a 15, que é hoje. Nós estamos estudando a respeito da obsessão. Então, na 13ª, nós estudamos a causa e conceito. Na 14ª, a classificação, simples, fascinação e subjugação. E a 15ª, que é hoje, nós vamos estudar obsessão, meio de combatê-la e trabalhos de desobsessão. Certo? Então, vamos lá. Vocês percebam a importância dessa obsessão, que a gente está estudando já há três unidades, nós estamos estudando, porque é complexo, né? É um estudo complexo. Então, a gente vai recapitular um pouquinho, né? Para que a gente não se perca. Onde se encontram os espíritos? Qual é o lugar que os espíritos ficam? Onde é que eles moram? Onde é que eles transitam? Eles povoam o universo fora do mundo material. Esses são os espíritos desencarnados. Nós somos espíritos encarnados. Kardec deu o nome para nós de alma. Espírito encarnado. Alma. Espíritos fora da carne, fora do mundo material. Então, esses espíritos, eles estão por toda parte. Eles podem estar lá na nossa casa, mesmo que a gente tranque a casa muito bem trancadinha, né? Eles estão aqui, se tivesse vidente, provavelmente essa sala está cheia, porque eles aproveitam as reuniões de estudo para trazer os espíritos desencarnados para estudarem conosco, aproveitando o ensejo, né? Então, eles estão por toda parte. Tendes muito deles ao vosso lado. A gente até brinca que todo mundo tem lá um espíritozinho, né, obsessor, para o gasto. Ou seja, numa casa de 4 pessoas, no mínimo, a gente vai ter 12, porque a gente vai ter o anjo guardião de cada um e mais o seu obsessor para o gasto, né? Então, a gente brinca assim, é lógico que é uma brincadeira, mas que encerra uma grande verdade. Porque cada um de nós tem lá o seu espírito obsessor, é lógico que ele não está, o seu espírito anjo guardião, ele não está coladinho, grudadinho com a gente 24 horas, mas ele está sempre por perto, então ele frequenta os nossos ambientes, ele vai junto. E todas aquelas companhias espirituais com as quais a gente se afiniza, e que nos acompanham também, fora aquelas outras que nós temos simpatia, aquelas que já desencarnaram, que foram antes de nós, que nos acompanham vida fora, mesmo de outras encarnações. Aí a gente pergunta assim, bom, esses espíritos que estão em todas as partes, em todos os lugares, eles influem nos nossos pensamentos? Os cor-de-rosinha aí é uma multidão de espíritos, né? E o de blusa verde é o encarnado. Eles influem nos nossos pensamentos? A gente lembra que o Kardec fala assim, que o Espírito respondeu para o Kardec, muito mais que imaginais. De ordinário, eles vos dirigem. Quer dizer, eles influem muito mais do que a gente pensa. Eles vão insinuando ideias na nossa mente. Isso, portanto, pode ser, a gente vai ver lá. Por que eles influem nos nossos pensamentos dessa maneira? Porque a mente é manancial vivo de energias criadoras, poderosas e atuantes. Ou seja, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles são criadores, né? Eles criam, a gente quando pensa, a gente cria formas, pensamentos, a gente cria como se fosse um filme, como se fosse uma tela ao nosso redor, em que os espíritos podem ler. Os espíritos
desencarnados, eles podem ler, podem perceber os nossos pensamentos. E não só isso, o nosso pensamento tem cor, tem cheiro, o nosso pensamento, as nossas emoções, as vibrações energéticas positivas ou negativas. Em qualquer plano, emite e recebe, renovando-se constantemente. Então, nós estamos constantemente pensando. A gente não para um minuto sequer de pensar. Não é? A gente está sempre pensando. Então, a gente está emanando pensamentos e recebendo pensamentos dos outros espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. E a gente recebe que tipo de pensamento? Aqueles que são simpáticos, aqueles que se atraem com aqueles que a gente emitiu, pela lei de sintonia. Então, a lei de sintonia diz o quê? Que os iguais se atraem. Então, meus pensamentos bons e elevados vão atrair pensamentos bons e elevados, espíritos que emitem esses pensamentos. Que forças atraem a alma? As forças múltiplas do pensamento em obediência à lei de afinidade. Então, o que vai nos atrair uns aos outros? É a força criadora do nosso pensamento, né? Pela lei de afinidade, conforme eu disse. Isso está em Roteiro de Emmanuel e Mecanismo da Mediunidade de André Luiz. Eu não vou citar, não, vocês vão ver embaixo, tem sempre a referência, né? Para que fique mais fácil. Como que os espíritos se aproximam de nós? De que forma eles se aproximam de nós? Eles captam as nossas intenções, eles sentem as nossas emoções, eles conhecem o nosso pensamento. Mas por que eles conseguem fazer isso? Eles são super-heróis? O que é? Não, justamente por isso, porque a nossa mente, ela é criadora e ela está sempre emitindo. E quando ela está emitindo, qualificando todas as qualidades do nosso pensamento, todas as qualidades do nosso sentimento, todas as qualidades das nossas intenções, qualidades positivas e negativas. É uma emissão magnética. Não é que o espírito quer, ele fala, eu vou lá ler o pensamento da Silvia. Não, está claro e patente, porque ele se aproxima automaticamente de mim, o espírito. E a gente pode observar isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente percebe que as nossas companhias são exatamente aquelas que comungam o nosso pensamento. Todos nós aqui não viemos aqui para o Luz e Amor hoje, porque nós temos um mesmo pensamento. Existem outras pessoas que estão reunidas em outras casas religiosas, em alguns bares, em algumas festas, numa roda de poesia, numa roda de música, porque eles se atraem pelos seus gostos, pelas suas intenções. Isso no positivo. E no negativo, aqueles que estão planejando crimes se reúnem, aqueles que se utilizam de droga, de bebidas, de forma abusiva, né? Eles também se encontram, eles também se afinizam. Atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Então, é isso que nós explicamos, né? Conforme a gente vai pensando, a gente vai atraindo os seres à nossa volta. Influenciações espirituais. E com isso, a gente vai nós vamos nos influenciando, né? O meu pensamento influencia o do outro e o outro influencia o meu. Então, a gente acaba engrossando o pensamento um do outro, aumentando, ampliando o pensamento um do outro. Essas influenciações espirituais dos espíritos desencarnados podem ser benéficas. Elas não são só maléficas. Os benfeitores amigos espirituais, eles buscam nos encaminhar para o bem, trazendo assim bons propósitos, nos auxiliando a encontrar o melhor caminho,
acalmando os nossos corações quando a gente está desalentado. Tudo isso pela intuição, né? Eles nos intuem a ler um bom livro, encontrar uma pessoa que vai nos trazer uma palavra que vai nos trazer conforto. Então, toda essa influenciação pode ser benéfica também. Mas a contrapartida também existe, ela pode ser maléfica. Quem é que vai nos influenciar de maneira maléfica? Os espíritos inferiores. Por que ele vai nos influenciar? Porque nós temos pensamentos inferiores. Porque se nós tivermos pensamentos só superiores, eles não nos alcançarão. Porque eles não vão conseguir ler o nosso pensamento, não vão conseguir perceber as nossas intenções. E se eles conseguirem, eles não vão se interessar. Da mesma forma que uma criatura não se interessa, um músico, por exemplo, ele não se interessa, por exemplo, por poesia, tanto quanto por música. Ele pode até interessar, mas não tanto, ele nem entende. Ele, às vezes, vai para prestigiar o amigo, mas, assim, por gosto mesmo, ele até nem vai, porque ele nem entende muito, né? Afinizam com a nossa forma de ser, quer dizer, a nossa maneira de agir é bem parecida com a dele. Então, nós somos companheiros de vivência, né? Nós cultivamos os mesmos gostos, os mesmos desejos. Aquela criatura que é dada ao vício da bebida, ela vai estar sempre em contato com criaturas que são dadas ao vício da bebida, porque elas bebem juntas. Ou seja, o espírito desencarnado, ele assimila as emanações alcoólicas daquela criatura que está bebendo álcool. Obviamente, o espírito desencarnado não tem garganta, não tem corpo, ele não vai beber, mas as emanações alcoólicas ele vai sentir, e ele tem necessidade das emanações alcoólicas, do excesso de comida, de todos os tipos de droga, do excesso sexual, do desvio sexual, tudo isso ele vai se afinizar. Tem aqueles também que se comprazem em fazer mal, né? Às vezes ele nos pega numa brecha, nos pega invigilantes, e ele tem o prazer de fazer mal, então a partir daí ele vai fazer o mal. E tem aqueles que cobram-nos dívidas que contraímos. Então, esses são aqueles companheiros que tivemos lá no passado, aos quais fizemos muito mal e que nos endividamos com ele, e que eles estão cobrando essas dívidas da gente. Então, eles nos fazem mal por conta disso. Assim, ninguém há que esteja livre das influenciações espirituais. Então, todos nós estamos nós podemos sofrer influenciações espirituais, todos nós. Cada um tem lá a sua brecha para que isso aconteça. Aí a gente fica pensando, igual o bichinho ele está pensando. Nós estamos falando de influenciações espirituais e a obsessão. Onde é que ela entra? E nós estamos estudando a obsessão. Então, até agora, nós estávamos recapitulando a influência espiritual. Qual a diferença entre obsessão e influência espiritual? Obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. É sempre o resultado de uma imperfeição moral, dando acesso a um mau espírito sobre o encarnado. Então, essa simples obsessão, esse simples sintonizar dos espíritos inferiores, não é uma obsessão. A obsessão é quando aquele espírito se aproxima da gente e ele fica persistentemente influenciando os nossos passos e a nossa vida. Isso é uma obsessão. Certo? Predisposição para a obsessão. Débitos de vida passada, quando a gente é muito devedor numa vida passada, nós temos essa predisposição para sofrer obsessão. Mas
imperfeições morais, quer dizer, só o débito de vida passada, de repente eu errei muito, 2, 3, 4, 5 vidas para trás, ou mesmo na vida passada, mas agora eu consegui um certo equilíbrio. Eu aprendi lá no mundo espiritual e tive a oportunidade de uma reencarnação aqui, em que eu nasci numa família que me deu muito equilíbrio, que me ajuda a me manter equilibrada eticamente, promovendo um bem. Esse débito da vida, eu não vou dar brecha para o espírito para que ele possa me cobrar de maneira obsessiva. Evidentemente que eu vou ter que pagar esse débito que eu tenho, mas não precisa ser com uma obsessão nem com a dor. Eu posso pagar com amor, com dedicação, né? Retribuindo com amor, eu posso fazer isso. Então, débito de vida passada, mais imperfeição moral, quer dizer, eu tenho débito, ainda carrego toda essa imperfeição moral, são brechas para obsessão. Não quer dizer que vai ser 100% obsessão. Eu estou abrindo brechas para que a obsessão se instale. Olha lá, obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. É sempre o resultado de uma imperfeição moral, dando acesso a um espírito mau sobre o encarnado. Quer dizer, a causa da obsessão, dessa brecha da obsessão, é sempre do encarnado, do paciente. Ele que deu essa brecha. Que jeito que ele deu essa brecha? Ela tem uma imperfeição moral que atrai esse espírito para que o espírito o encontre. Nas nossas reuniões mediúnicas é muito comum isso. Às vezes a gente recebe um espírito comunicante e ele fala assim: ele estava muito bem escondidinho de mim. Ele, não é essa pessoa que vocês estão falando aí, mas eu o reconheci através do seu pensamento, a sua intenção me chamou. Chamou que jeito? Chamou? Não, atraiu. Então, ele foi atraído por essa imperfeição moral e ele reconheceu aquele espírito, mesmo que ele esteja numa outra roupagem, ele foi reconhecido pela emanação do seu pensamento, pelas suas qualidades morais ou as suas imperfeições morais. Certo? Brechas psíquicas para obsessão. Invigilância. É a porta que se abre facilitando a sintonia e a aproximação dos obsessores. Então, quando a gente está invigilante, é que os obsessores que se aproveitam desse momento para poder se aproximar mais perto da gente e praticar esse mal que eles desejam de maneira mais eficaz. E o que representa essa invigilância? O que é essa invigilância? Revolta, aquele espírito sempre revoltado com tudo, ideias negativas, depressão, ódio, desânimo, ciúme, tristeza, calúnia, orgulho, pessimismo, medo, impaciência, avareza, egoísmo, ociosidade, irritação, maledicência, desregramentos sexuais, vícios de uma forma geral, aqueles vícios, fumo, álcool, droga, e aí a gente pode pôr comida em excesso, o desregramento sexual. Vocês podem perceber que são todas negativos, sentimentos negativos que nós carregamos. Todos nós carregamos esses sentimentos, Mas o importante é que a gente não queira ele para a gente. Muitas vezes a gente, quando sofre, por exemplo, alguma injustiça, a gente se revolta. É natural do ser humano. A gente acha que não merece por aquilo que a gente está passando. Mas a gente tem que sentir, normalmente, não vamos negar, e deixar passar.
não guardar isso. Porque se a gente fica remoendo essa revolta dentro da gente, ou qualquer outro desses sentimentos, é que aí o espírito está encontrando essa brecha, né? Porque todos esses sentimentos, um dia a gente vai ter lá uma ideia negativa, aquele dia você não está muito bem, um dia você vai estar meio depressivo, meio sentido com a vida, um dia você vai sentir ódio. Não aquele ódio absurdo, mas de repente a gente acha que não, até quando acontece alguma coisa muito grave na vida da gente, que a gente sente aquele ódio. Mas depois a gente, como a gente tem conceitos religiosos, que a gente é cristão, que a gente é espírita, a gente começa a elaborar isso dentro da gente e vai amenizando, né? Então, é importante que a gente entenda isso. Lá, se a gente tiver um ou outro desse sentimento, é natural, faz parte do ser humano. O importante é que a gente não fique nesse circuito fechado de sentimentos, sempre sentindo e sempre alimentando, porque aí o espírito vai nos encontrar mesmo, o espírito obsessor. A ação do pensamento. A obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. E a desobsessão? O que é? A desobsessão é a mudança de direção do pensamento para rumos nobres e construtivos. Ora, se é o pensamento, se é o sentimento, se é a intenção que atrai esses espíritos, se a gente consegue modificar a direção desse pensamento para rumos nobres e elevados, a obsessão ele não alcança mais, ele não nos alcança, porque a nossa irradiação está mais alta, então magneticamente ele não nos atinge mais. Então vamos lá, alguém fez alguma coisa comigo, eu fiquei com muita raiva, senti raiva, não neguei essa raiva, elaborei, pensei, raciocinei, não, aquela pessoa estava num momento em desequilíbrio, eu não vou guardar raiva, não, eu vou seguir o meu caminho. Agora eu não consigo nem perdoar muito, porque foi muito doído o que a pessoa fez. Eu não posso nem ver. Não, mas eu posso me distanciar. Né? Aí você vai elaborando esse sentimento. Daqui a pouco você já está compreendendo toda a dificuldade daquela pessoa. E aquele espírito que estava ali junto, naquela obsessão, ele não consegue te alcançar mais, porque aquela raiva você anulou. Você anulou por quê? Porque você compreendeu que aquela criatura estava num mau momento e que todo mundo é passível de passar por isso, por esses maus momentos. Assim, de acordo com o que pensamos, serão as nossas companhias espirituais. Dize-me o que pensas, que te direi com quem andas. Então, o teor do seu pensamento é que vai indicar as suas companhias espirituais. Se negativas ou se positivas, né? Ou se neutras, comuns, né? É o seu pensamento que vai nos ajudar. A gente pode prevenir a obsessão. A gente tem que compreender que o sentido da vida, quando a gente encarna aqui na Terra, é o nosso crescimento, a elevação espiritual e o desenvolvimento espiritual e intelectual. Esse é o objetivo que a gente tem. Então, todas as coisas pelas quais a gente passa, positivas e negativas, dores, dificuldades, ou mesmo alegrias, é justamente para fazer a manutenção desse crescimento e dessa elevação e desse desenvolvimento. E nós levamos várias existências terrenas para que a gente possa superar as nossas imperfeições. Por isso que o sentido da vida é justamente o crescimento. O que significa isso? Que a gente vá deixando as nossas dificuldades e as nossas mazelas lá para trás. Então, a gente não veio encarnar na Terra para sofrer obsessão. A gente não veio na Terra para sofrer enfermidades graves. A gente não veio para sofrer desgostos. Não foi para isso. Se às vezes ocorre tudo isso, é para que a gente possa aprender a lidar com tudo isso e sair mais forte, aprender a modificar todo esse estado de coisas e esses pensamentos negativos, certo? Então, a gente
vai necessitar de várias experiências para que a gente possa tirar todas aquelas ideias negativas que são brechas para a obsessão. Como evitar a obsessão? Disciplina das emoções e dos pensamentos. Então, a gente sabe que os nossos pensamentos e as nossas emoções são um tanto destrambelhados, uns mais e outros menos. Então, a gente tem que buscar a disciplina dessa emoção. Evidente que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é um turbilhão de emoções, mas que a gente possa ter essas emoções equilibradas. O Divaldo sempre fala assim, que ter as emoções equilibradas é o seguinte: é quando a gente for num velório, a gente não chorar mais que a viúva, não é? E quando a gente for num casamento, a gente não ficar mais alegre que o noivo. Significa que a gente vai ter todas as emoções da vida, mas de forma regrada, né? Sabendo, comedida, sabendo ter essas emoções. Evidentemente que a emoção do noivo é muito maior do que a emoção de quem está assistindo. A gente está até compartilhando, mas a dele é natural. A da gente está equivocada, né? Então, a gente tem que buscar essa disciplina. E a linha da disciplina não é uma linha estreitinha, ela é larga. Então, a gente, ora, fica mais alegre, ora, fica mais triste, e vai caminhando, buscando esse equilíbrio. Reforma interior. É aprender a se conhecer, conhecer o que eu tenho de ruim dentro de mim, cada qual sabe exatamente o que tem de mais gritante dentro de si, que está na hora de mexer, que está na hora de consertar. Se a gente não está enxergando muito bem, é porque a gente não tem maturidade para mexer com aquela emoção. Mas se a gente já está percebendo, está na hora da gente modificar. Então, essa reforma interior, buscar modificar todas essas dificuldades que a gente tem dentro da gente. A prática do bem. Por que a prática do bem? Porque a gente fazendo o bem para as pessoas desconhecidas, estando trabalhando no bem, a gente vai elevar o nosso padrão vibratório, porque a gente está fazendo o bem sem interesse, não é? A gente está praticando o bem. Uma que a gente está movimentando as mãos e a cabeça, então a nossa cabeça não está ociosa. Lembra que ociosidade é uma brecha? Então a gente não está ocioso, a gente está trabalhando e no bem. E além de tudo, a gente pode estar fazendo o bem para uma criatura que a gente fez muito mal lá no passado. E a gente está quitando um débito aqui hoje sem saber. Ou mesmo que aquela criatura que está nos obsidiando agora, aquela criatura que a gente está trabalhando, ajudando, pode ser um muito querido dele. De novo, eu vou citar o Divaldo. Ele conta que ele toda a vida passou por obsessões terríveis, o Divaldo conta. Ele conta que tinha um obsessor que ficava o tempo todo na frente dele, como uma máscara de ferro na frente dele. Era uma coisa terrível, o Divaldo. E ele foi orando, pedindo. Imagina, o Divaldo tem contato com os espíritos, né? Certo? Provavelmente os conversava na reunião mediúnica, tudo. E esse espírito não o deixava em paz, em momento nenhum. Conta ele que, certa vez, ao abrir os portões da mansão do caminho lá, dentro de uma caixinha de papelão, estava uma criança. O Divaldo fala que é a criança mais feia que ele já viu na vida dele. Ele nunca viu uma criatura tão feia e tão necessitada conforme aquela criatura que estava ali, uma criança, um bebê. E ele pegou esse bebê, levou para a casa do caminho, para a mansão do caminho, e cuidou tal e qual ele faz com as outras crianças. E aquela criança tinha muito amor por ele, tinha muito apego. E vivia para baixo, para cima, para baixo, para cima. Até que um dia ele se deu conta que aquele obsessor tinha se afastado dele. Aí, na reunião mediúnica, perguntou o que aconteceu com aquele irmão que estava próximo. O próprio espírito veio comunicar, muito emocionado, dizendo que ele havia se afastado porque ele tinha percebido que o Divaldo tinha se modificado. Porque ele tinha aceitado aquele espírito tão necessitado, e aquele espírito tão necessitado era sua mãe, numa outra encarnação, a mãe do obsessor.
Então, ele foi tocado pelo gesto do Divaldo e se afastou. Então, é uma prática de evitar-se a desobsessão. A prece e fé em Deus. A gente sabe que a prece tem ação magnética, né? Que ela vai nos ajudar a desfazer aquelas impressões negativas da emanação do pensamento dos espíritos inferiores, e a fé em Deus, né? Que é a gente aceitar esse poder superior, que a gente está sob a proteção desse poder superior, mas, acima de tudo, a gente ampliar esse conceito. Deus não é só meu, é do obsessor também. Deus não é só meu pai, ele é pai do obsessor também. Então, eu não posso leva esse pobre infeliz lá para os fundos do umbral, que aqui não é lugar dele. Não, vamos junto resgatar o que está acontecendo, ter essa confiança que Deus há de permitir isso. Torna-se necessário destruir em si mesmo a causa das atrações do mau espírito. Então, vamos entender que se ele está me obsediando, está em mim a causa. O que é que eu estou fazendo que está atraindo essa criatura? E corrigir. Prece fervorosas e esforços para melhorar-se constituem meio de afastar os maus espíritos. Prática no bem e fé em Deus repelem a influência dos espíritos inferiores. Isso aqui está repetindo, mas é só para poder ver da onde que tirou, não é da cabeça da Silvia, né? É do Allan Kardec e Emmanuel. O bom procedimento sensibiliza o coração perverso. É a história que eu contei do Divaldo para vocês, né? Sensibilizou aquela criatura. Tira todo o pretexto de represália. Aquele espírito, na reunião mediúnica, é muito comum também. Às vezes a gente vai tratar, nós fazemos aquela dirigida para uma pessoa só, e ele fala, vocês estão rezando por ele por quê? Ele tem essa cara de bonzinho, mas ele de bonzinho não tem nada. Ele continua tal e qual ele era anteriormente. Né? Então, ele quer continuar, porque ele fala, ele não mudou nada, ele está sofrendo e não mudou nada. Então, ele quer fazer represália mesmo contra essa criatura. Faz do inimigo um amigo, o bom procedimento. O mau procedimento irrita o inimigo, que constitui um instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. A terapêutica espiritual. Qual, então, é a terapêutica para essa doença, obsessão? A prece, porque a gente sabe que ela tem o poder de anular as emanações magnéticas inferiores do espírito inferior. Evangelização. Quando a gente fala evangelização, gente, é vivenciar o evangelho do Cristo, porque nós estamos aqui num meio cristão, não é? Então, ter bons procedimentos. Qual é o maior ensinamento do Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se a gente proceder com amor, com dedicação, com paciência com as pessoas, a gente está se evangelizando, a gente está vivenciando o evangelho. Obviamente, os nossos pensamentos estão elevados e as criaturas inferiores não nos alcançarão. Passes. O passe também, ele tem a capacidade de dissolver essas emanações fluídicas ruins, inferiores, que os espíritos obsessores podem trazer para a gente. E até no passe magnético, o Antônio já foi dito, são feitas cirurgias espirituais, retirados ovoides, que são aqueles espíritos que perderão a sua forma e que estão ali só para sugar a energia. Então, no passe, a gente consegue fazer essa retirada amorosa desses espíritos ovoides, dessas energias, e levá-los para tratamento. A
água fluidificada, da mesma forma que a prece e o passe, ela nos auxilia no reequilíbrio físico e espiritual também. E desobsessão. Desobsessão, o que é? A mudança de pensamento para pensamentos elevados, para que a gente possa se ver livre dos espíritos inferiores. O tratamento da obsessão. Trabalho doutrinário e mediúnico que se faz procurando libertar alguém da ação espiritual prejudicial e insistente que esteja sofrendo. Então, a gente tem na casa espírita, toda casa espírita tem, e se não tem, deveria ter, um trabalho doutrinário e mediúnico que a gente faz para auxiliar as criaturas que estão sofrendo uma obsessão mais grave. Porque uma obsessão simples, tudo isso que foi falado, a gente consegue se livrar. Mas se a gente está com uma obsessão por fascinação ou por subjugação, ou mesmo uma obsessão mais insidiosa, a gente precisa de auxílio de terceiros. Então, aqui entra o trabalho mediúnico que o grupo vai fazer para aquele paciente. Mas observe bem, ele fala trabalho doutrinário, porque é necessário também a participação do paciente. De que forma? O paciente vai na reunião de desobsessão? De forma alguma. De forma alguma ele não vai lá, porque lá ele vai encontrar os seus desafetos e ele vai se desestruturar mais. De que forma que ele vai trabalhar? Utilizando a sua vontade de se curar, de se melhorar, de buscar a reforma íntima, de buscar a prece, né? Então, a vontade, mas a mudança dos pensamentos, mais a reforma íntima, vai fazer uma autodesobsessão, quer dizer, ele vai subir o seu estado vibratório e nós vamos, no trabalho mediúnico, tratar o espírito obsessor e, com isso, ambos vão estar tratados. Ele se melhorou, não vai abrir brecha para outras obsessão e aquele espírito foi encaminhado para o trabalho, nós tentamos modificar os seus pensamentos. A autodesobsessão, existe isso? Então, tem aqui, lá no Kardec, ele fala, a gente pergunta, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou que pelos pensamentos os atraem. Então, a gente tem que compreender que a causa da obsessão está em nós, e não naquele outro espírito infeliz que está trabalhando para causar essa infelicidade conosco. Daí a necessidade de fortificar a alma e de o obsidiado trabalhar no seu próprio melhoramento. Então, não adianta eu fazer desobsessão para uma criatura aqui no centro espírita se ela não quer se modificar. A gente consegue tratar aquele espírito, ela não é em vão, porque aquele espírito específico que a gente tratou, encaminhou, afastou. Mas virão outros. Né? A gente viu que não é só espírito de dívida, tem espírito de diversas maneiras que vão nos obsidiar. Combate à obsessão para o paciente. Fazer prece, compreender o que é obsessão. Então, a gente tem que explicar, ele tem que fazer estudo para que ele possa compreender, vir na reunião de estudo, vir na reunião evangélica. Tudo isso ajuda. Aceitar os semelhantes, porque muitas vezes o obsidiado, ele é uma criatura irritadiça, né? Ele não aceita as pessoas, ele não aceita os semelhantes. Vigiar seus pensamentos, sentimentos e palavras. Não se considerar vítima, compreender que muitas vezes ele é muito mais o algoz da situação do que a vítima. Não cultivar a depressão. Depressão é uma porta escancarada para a obsessão. Então, quando a gente perceber que a gente está ficando depressivo,
vamos correr atrás, vamos trabalhar no bem, vamos fazer prece, vamos fazer uma leitura elevada, vamos fazer uma caminhada. Se de repente a obsessão está muito, vamos procurar um médico, porque muitas vezes a obsessão, o desequilíbrio espiritual leva ao desequilíbrio neuroquímico. Então a gente precisa, num primeiro momento, de medicamento, depois buscar tudo isso. Então vamos brigar contra essa depressão, não vamos deitar debaixo da coberta. Quem já teve depressão, que sabe que muitas vezes deitar debaixo da coberta não adianta, a gente quer deitar debaixo da cama. Eu falo porque eu passei, então eu sei, mas eu sei também que é possível a gente se libertar disso. E quanto mais a gente se liberta, mais distante ela fica da gente. Ler e meditar sobre o Evangelho de Jesus. Gente, não é saber a história de Jesus. Tem filme de todo jeito aí para a gente ver. É meditar nos ensinamentos que Jesus trouxe. Cada passo que Jesus trouxe. Cada situação. Eu gosto muito de ler o Evangelho e imaginar a cena. E eu sempre imagino um Jesus muito sorridente, muito de bem com a vida, porque a gente sempre imagina aquele Jesus sisudo, né? Eu gosto de imaginar ele assim, alegre, batendo papo com os discípulos. Eu imagino ele assim. Então, eu acho que a gente meditar sobre o Evangelho, estudar a doutrina espírita. Para nós que somos espíritas, que estamos aqui, a gente tem que compreender o que acontece com a gente e com os espíritos que estão nos obsidiando. E qual é a dificuldade que tem na cura da obsessão? Imediatismo e falta de continuidade. Eu lembro, certa feita, o Dr. Cleomar pediu assim para mim, eu estava numa obsessão tremenda, e ele que me ajudou. E logo que eu entrei na doutrina espírita, e ele me disse que eu tinha que trabalhar no bem e tal, e eu levei a sério. Eu trabalhei 5 anos num lugar, meio período de segunda a sexta, né? Trabalho voluntário. Durante 5 anos. Aí eu cheguei lá no consultório dele e falei assim, doutor, acho que o senhor falou, não resolveu. Eu não era espírita ainda, eu fiz porque ele mandou, né? Estava assim, logo iniciando. Ele falou, minha filha, você passou uma vida fazendo mal para as pessoas. Sei lá quantos anos, você acha que 5 anos vai resolver, vai pagar a sua dívida? Então, a gente não é essa troca, é trabalhar no bem sempre, não por interesse, né? Então, essa falta de continuidade, esse imediatismo não vai resolver. Eu tenho que me modificar para que eu possa me ver livre dessa dificuldade. Indiferença ao esforço próprio, quer dizer, ele não se esforça, a criatura. Todo mundo se esforça por ela, mas ela mesmo não se esforça. A necessidade de mudança interior, a criatura não modifica. Ela continua com os mesmos sentimentos, com as mesmas brechas que vai trazer a obsessão. Não são poucos aqueles que, logo que melhoram, abandonam as disposições de trabalho e progresso. Inclusive isso, gente, os espíritos às vezes nos trazem que é uma tática das trevas. Das trevas que a gente fala dos espíritos inferiores, dos espíritos umbralinos. Muitas vezes a criatura vem para o centro espírita, está obsidiada e começa a trabalhar, estudar, começa a se melhorar. Os espíritos percebem isso e se afastam dela, porque sabe, conhece, que se ela melhorar, ela vai embora. Ela vai embora e vai continuar do mesmo jeito que estava. Eles contam isso para a gente. Não aqueles chefes e líderes, mas aqueles que estão mais simples trabalhando, né? Para isso, para que isso aconteça. Então, melhorou, aí que você trabalha dobrado, entendeu? Não é porque você melhorou que você vai deixar o trabalho para trás, porque aí é só interesse, né, gente? Não compensa. E depois a gente vai falar um pouquinho do valor do perdão. Porque muitos processos obsessivos dolorosos têm origem na dificuldade de perdoar. Perdoar e perdoar-se. Porque todos nós somos devedores da lei, né? Da lei de Deus. E a gente tem que aprender essa prática do perdão. É até uma terapêutica que os espíritos nos ensinam. Que a gente deve, diuturnamente, perdoar as pessoas e se perdoar. Até me foi ensinada, certa vez,
Eu tinha uma dificuldade com um familiar muito próximo meu, mas isso desde bebê, desde pequena, era uma dificuldade terrível. E essa pessoa, esse anjo que passou pela minha vida, que é o Dr. Cleomar, ele me falou assim: eu vou te ensinar a prática, a terapêutica do perdão. Toda noite, quando você for dormir, você vai, mentalmente, você vai pedir perdão para essa pessoa. Mas eu não fiz nada, ela que fez isso com isso, fez né, aquele tanto de coisa. Você vai pedir perdão para essa pessoa e você vai perdoá-la. Eu também te perdoo por qualquer coisa que você tenha feito nessa vida ou em outra vida. E eu te peço perdão, se nessa vida eu não te fiz nada, numa outra eu já devo ter feito. E você vai fazer isso, e eu fiz isso anos, gente, mas nem anos mesmo, muitos anos. Hoje eu consigo ter uma relação mais próxima. Não é de amor, mas é uma relação mais próxima que não machuca mais. E isso foi normalmente acontecendo, tanto ela comigo quanto eu com ela. Então a gente precisa perdoar e perdoar-se. Porque a maldade não é um estado permanente. Decorre da imperfeição temporária. O homem mau um dia se tornará bom. A utilidade do perdão. O perdão liberta, o ódio escraviza, algemando a criatura ao sofrimento. Quanto mais você odeia, mais você estreita o laço que une você àquela criatura. Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Isso são palavras de Jesus que são fortes, se a gente não entender o porquê que a gente tem que amar. E o que é amar? Amar não é ficar de beijo e abraço e ter um relacionamento de afeto, porque isso é impossível no nosso estágio evolutivo. Se uma pessoa te fez muito mal, o coração bate diferente. Então, o que é amar nesse sentido? Nesse sentido, deixar que ela siga o seu caminho, que eu sigo o meu. Um dia a gente vai se encontrar de novo. Espero que com amor. Por enquanto não consigo amar, mas eu também não desejo mal. É isso que é o amar que Jesus falava. A participação da família, o problema do obsidiado não é só dele. A família deve aceitar a situação do obsidiado, buscar compreender o que está acontecendo e ajudar sem preconceitos, né? Se houver resistência, o caso complica-se, o obsidiado sofre duplamente e o problema é adiado. Porque ninguém sofre se não tiver necessidade do sofrimento. E se a gente está em família, o sofrimento é de todo mundo, né? Bom, aí a gente vai mostrar para vocês como é que é o trabalho de desobsessão. Então, a gente já falou tudo isso, a gente já entendeu tudo isso. Que para a obsessão simples, a gente consegue, com todas essas práticas de reforma íntima, prece, a gente consegue melhoras, a gente consegue até a cura. Mas quando a obsessão é pertinaz, é uma obsessão, às vezes por vingança, a gente tem ajuda de terceiros. E quem são os terceiros? Somos nós, da Casa Espíritas, somos nós que trabalhamos com mediunidade que vai fazer este trabalho, né? Então, é um grupo de desobsessão, um grupo mediúnico de desobsessão que vai fazer. E qual que é a porta de entrada para que a gente possa trabalhar, que a gente possa receber um tratamento de desobsessão, um trabalho de desobsessão na Casa Espírita? Na nossa Casa Espírita, aqui no Luz e Amor, agora eu vou falar da nossa experiência. A porta de entrada é o atendimento fraterno. A gente recebe as criaturas, faz o atendimento fraterno e explica tudo isso que eu falei para vocês. Porque se ela estiver passando por uma obsessão simples e ela quiser mudar mesmo, e a gente vai oferecer para ela estudo, passe, evangelho no lar, tudo isso, ela vai se melhorar automaticamente e nem vai precisar de trabalho de desobsessão.
Então, nós vamos dar uma orientação doutrinária para ela, que é isso tudo que eu falei para vocês, e desse atendimento fraterno vai surgir, deixa eu ver se saiu mais ou menos, apareceu, essa fichinha que nós fazemos. O atendente fraterno preenche essa fichinha. Muitos de vocês já pediram para que a gente preenchesse essa fichinha. Então, nós não fizemos o atendimento fraterno porque foi um pedido externo. Mas o ideal é que a criatura venha aqui para conversar conosco, porque já vai auxiliar, porque a gente vai passar todas essas indicações que eu falei aqui anteriormente para a pessoa, né? E essa fichinha, a mesma ficha, vocês estão vendo? Ela vai para uma reunião que a gente chama de triagem. É uma reunião que tem 2 médiuns, mais o coordenador, que eles vão orientar via intuição qual tratamento aquela criatura necessita. Eles quem que vai orientar? Os mentores da casa vão orientar através dos médiuns. Será orientado, nós temos os seguintes trabalhos: irradiação, que é aquelas que vocês já conhecem, pronto-socorro, que é uma reunião mediúnica, em que a gente atende os casos, isso já é a experiência, não são os espíritos que falam, são casos mais tranquilos, mais serenos. Socorro, que a gente vai trabalhar mediunicamente para uma pessoa, que já é um trabalho mais complicado. Pronto-socorro, quando nós estivermos no COEM, nós vamos fazer uma reunião tipo pronto-socorro. A gente faz irradiação e depois abre geral para que os espíritos possam se comunicar. A desobsessão, que está em vermelho ali, o passe magnético que vocês já aprenderam, e arquivo, quer dizer, os espíritos que nos pedem. Essa ficha pode arquivar. Então, enquanto ele não falar isso, essa ficha vai ficar rodando nos tratamentos, indo para a triagem, voltando, até que os espíritos falam, arquiva. Nós temos pacientes que são crônicos, que eles ficam anos no tratamento, e a gente sabe disso, que são crônicos mesmo. Quem vai falar isso? Não somos nós, são os espíritos mentores. Aí, nós vamos fazer uma reunião de desobsessão. Que jeito que é essa reunião? Olha lá, está lá o desenho, está meio complicado, mas olha lá. É uma reunião em que temos médiuns, doutrinadores, espíritos comunicantes, espíritos mentores, né? E que os médiuns vão receber os espíritos sofredores, os doutrinadores vão conversar, argumentar, e os mentores vão direcionar esses espíritos para os tratamentos espirituais. Então, isso é uma reunião de desobsessão, uma reunião de comunicação mediúnica, em que o doutrinador tenta conversar, direcionar o espírito, para que ele tenha uma mudança de pensamento, que ele possa compreender que existe uma outra maneira de encarar os fatos. Ele vai tentar tudo isso. Mas quem vai fazer o grande tratamento mesmo são os espíritos no mundo espiritual. No mundo espiritual nós temos médicos, enfermeiros, psicólogos. Então, isso vai transparecendo no decorrer do trabalho, né? De vez em quando a gente fala, os espíritos falam, tem uma psicóloga, tem um padre. Às vezes a gente está trabalhando com um espírito comunicante muito católico, ele fala, tem um padre aqui, tem uma freira aqui. O pastor pediu que eu fosse até ele, que ele vai me explicar. Quer dizer, nós não temos preconceito. São criaturas necessitadas, certo? Aí, gente, daquela reunião de triagem, triou que tinha ser desobsessão, sai essa ficha, que o Antônio tem nós temos aqui um programa de computador que a gente faz essa fichinha e fica arquivada, essas fichas ficam arquivadas no nosso arquivo aqui no computador, aí ela sai essa ficha. E essa ficha é encaminhada para a reunião de desobsessão. Então, vocês percebam, lá em cima tem o nome da pessoa. Eu botei nono porque não interessa quem é a pessoa, né?
Tem o número da ficha, o nome da pessoa e tem algumas informações. Na hora que eu peguei essa ficha aqui para fazer o trabalho, eu peguei uma de desencarnado. Então, na ficha de encarnado tem nome, endereço, quantos filhos, tudo isso. Mas como eu peguei a de desencarnado e estava nas festas, eu não pude vir aqui trocar, não teve jeito. Então, vamos lá, nós vamos trabalhar com ela, que ela está desencarnada. Essa pessoa, nono aqui, está desencarnada e a gente vai fazer um trabalho. Então, na reunião mediúnica, que tem médiuns, doutrinadores, tudo isso a gente vai citar o nome dela. Vamos fazer uma leitura, uma prece, e nós vamos falar assim: hoje o trabalho é direcionado para fulana de tal, que mora em tal lugar, tem tantos anos, tem tantos filhos, e o problema dela, aí a gente fala o mais sucinto possível, porque vem escrito muita coisa, né? Então a gente põe assim, harmonização. Ou então assim, harmonização conjugal. Mas aí está escrito lá que ela tem depressão, ideias suicidas, é alcoolista, aí vem um monte de coisa, só que a gente só fala assim, para não induzir os médiuns, né? E aí, a partir daí, a reunião se desenrola. E começa a vir as comunicações através dos médiuns, todas direcionadas para essa pessoa. Às vezes, a própria pessoa comunica e todos os espíritos que estão envolvidos ali, obsessores daquela criatura, vão ser tratados, vão ser encaminhados. E essa ficha depois retorna para a triagem. Aí ela passa por todo aquele esquema de novo, irradiação, aí os espíritos mentores vão falar qual trabalho será feito de novo. Pode ser uma outra desobsessão? Pode. Pode ser 2, 3, 4, 10, 20, quanto eles orientarem. A nossa experiência, 1, 2, às vezes até 3, vai bem. Aí depois a gente vai para a irradiação, e daqui a pouco volta para a desobsessão, aí o trabalho vai funcionando. Então, no trabalho na reunião do trabalho de desobsessão, na reunião de desobsessão, funciona o seguinte: os médiuns, a equipe espiritual, o esclarecedor, o passista ou sustentação. Na nossa reunião, o passista e sustentação quase que não existe, porque a gente logo põe ele para doutrinar também, se ele tiver jeito, a não ser que ele não queira. Aqui ele não tenha jeito nenhum, ele fica como sustentador ou como passista. Estamos todos trabalhamos em prol do paciente. Então, é todo mundo direcionado para esse paciente, para que ele possa ser atendido. Mas quando a gente fala paciente, a gente está falando o paciente encarnado, que a gente citou o nome, mas a gente não esquece de falar uma outra coisa. Todos aqueles outros espíritos que estiverem envolvidos neste caso. Então, a gente não está trabalhando para ele, a gente está trabalhando para a libertação deste conflito. A gente está querendo ajudar essa criatura a resolver o conflito que ele tenha com essas pessoas, encarnadas e desencarnadas. Então, esse é o trabalho de desobsessão que é feito aqui na nossa casa espírita. E todos vocês que estão trabalhando aqui na mediunidade, que frequentarem um trabalho mediúnico, vocês vão começar com o pronto-socorro, trabalhar um pouco para treinar, daí a pouco vocês estão numa reunião de socorro, daqui a pouco vocês estão numa reunião de desobsessão, que nada mais é que uma reunião mediúnica como outra qualquer. O diferencial dela é que os espíritos que se comunicam aí são espíritos mais arraigados ao mal, são espíritos muitas vezes perversos, e que a gente tem que ter um certo traquejo para conversar com eles, trabalhar com eles. Então, por isso que a gente faz todo esse treinamento anteriormente em outros grupos que recebem mais espíritos sofredores, mais espíritos recém-desencarnados, para que a gente possa aprender a conversar com eles e assimilar e rechaçar os fluidos, porque é isso que é importante. O fluido da reunião mediúnica é mais pesado, né? Então, a gente tem que saber trabalhar com ele. É somente por isso. Só mais um slidinho aqui, gente. Reflexão. O enigma da obsessão, no fundo, é problema educativo.
Quando o homem cumprir em si mesmo as leis divinas, convertendo-se num exemplo de superioridade moral para as entidades inferiores que o procuram, os tristes espetáculos da obsessão recíproca desaparecerão da Terra. Então, isso aí, gente. Vamos nos educar que a gente vai ficar livre da obsessão. E mais importante ainda, gente, a gente não pode esquecer que a gente, muitas vezes, é obsessor também. Muitas vezes, a gente que busca obsessivamente esses espíritos desencarnados. Muitas vezes com amor excessivo, com apego excessivo, e muitas vezes com ódio lá do passado. Porque a gente também tem, na reunião mediúnica, alguns espíritos que falam, ele é que me chama, eu estou quieto no meu canto. Ele me chama. Chama que jeito? Não esquece, não perdoa, não releva, não se corrige. Então, a gente é obsessor também. Eu botei aqui, gente, agora, dúvidas, mas eu acho que nem sei se vai dar tempo. A gente trabalha para uma pessoa só, respondendo a sua pergunta, e a gente tem uma fila de agendamento. Por que essa fila? Para nós é muito importante. Mas essa fila também é para os espíritos mentores. Então, eles estão organizando a reunião. Então, eles vão buscar esses espíritos que estão envolvidos nesse caso. Eles vão buscar. Nós temos notícias que, muitas vezes, os espíritos chegam revoltadíssimos, dizendo que não queriam estar ali, que foram pegos e, muitas vezes, estão acorrentados. A gente sabe que não existe corrente no mundo espiritual. Que a corrente, esse acorrentado que ele diz, é uma contenção magnética. Da mesma forma que a gente contém uma criatura desequilibrada mentalmente, antigamente com a camisa de força, hoje com o medicamento químico. Muitas vezes, para o próprio bem da criatura, sempre, às vezes é necessário contê-la num primeiro momento, para que ela possa se acalmar e, a partir daí, a gente iniciar o tratamento. Mas aí a gente não está violentando o livre-arbítrio dessa criatura. O livre-arbítrio dela vai até um certo ponto. A partir do momento que aquela criatura que está sendo obsidiada já está no momento em que ela pode ser libertada, aquela criatura obsessora cessou o livre-arbítrio dela. Ela vai ser contida. De que forma? Se ela aceitar o tratamento, bem, muitas vezes ela é levada à encarnação compulsória. Porque ela estando encarnada, ela fica mais contida. Porque senão seria injusto que ela continuasse fazendo sofrer uma pessoa que já se quitou dos seus débitos. Não é? E seria injusto para com ela também permitir que ela continuasse ensandecida, enlouquecida de ódio. Então, a gente precisa contê-la, muitas vezes. Não é sempre, não é todo caso, cada caso é um caso, mas às vezes acontece sim. O médium se sente contido. Ele se sente contido, muitas vezes, ele gostaria de, por exemplo... Eu vou falar da minha experiência, a Marlene, não sei se depois vai querer falar dela. Às vezes a gente tenta se mexer e muitas vezes não consegue, porque é um ato hipnótico mesmo. Então, os espíritos fazem isso. Então, ele não consegue se mexer mesmo, o espírito. Mas não é nada extremo para o médium, nada que ele não consiga suportar. Isso. Aí vai a educação mediúnica. O espírito, ele quando vem assim muito agressivo, ele quer falar palavras de baixo calão, ele quer agredir. Mas então, o que o médium faz? O médium equilibrado, o médium bem educado, evangelizado, ele é aquela criatura que é evangelizada no seu cotidiano, no seu dia a dia.
O médium é isso, não adianta você querer se conter só na reunião mediúnica, você tem que ser no seu dia a dia. Então, essa criatura, esse médium, ele não usa palavra de baixo calão na sua vida cotidiana. Então, o espírito não vai achar no conteúdo mental do médium um palavrão para falar. Então, o médium vai achar uma palavra correlata, que não seja um palavrão. Por exemplo, ele quer falar um palavrão enorme, ele fala, mas que porcaria! Quer dizer, o sentimento foi passado, mas ele não xingou. Ele quer gritar. Então, o médium eleva um pouquinho a voz, mas não grita a plenos pulmões. Ele quer socar a criatura que está contrariando ele. Obviamente que o médium não vai fazer o mínimo movimento para agredir o doutrinador. Então, quem tem esse comando é o médium, porque se deixar por conta do espírito, ele enforca o doutrinador, arrasta as cadeiras, joga tudo para tudo quanto é lado. Muitas vezes, quando a gente vai receber um espírito, existem alguns médiuns que sentam em cima da mão, para não fazer movimentos bruscos, né? Mas isso é da característica da médium. O importante é se conter. Né? Eu sou uma pessoa que eu falo muito com as mãos. Então, os meus companheiros doutrinadores, eu já aviso, vocês não ficam na minha frente. Porque eu, normalmente, eu falo assim, esse é um defeito meu. Eu até tento me conter um pouco. Né? Mas, então, cada médium vai carregar o que tem. Infelizmente, eu falo um pouco mais altinho e balanço muito as mãos. Eu tento me conter, tento me corrigir, e assim eu vou tentando. Já melhorei um pouco, vou melhorando cada vez mais.